Pega um caderno, criatura. Isso aqui é uma live, não é pra você ficar vendo e dando risada. Vai anotando o que eu tô falando, né? Tá? Maravilha, vamos entrando aí, meu povo. Tentei começar às 8 aqui, porque é um pouco melhor, né, pra galera que trabalha e tal. Chega em casa, já tomou aquele banho. Eu tô só o bagaço da rabiola, pessoal. Essa vai ser a live sobre investimentos que eu vou fazer, explicando tudo sobre os principais tipos de investimento. Vamos lá. Qual que é a diferença entre você guardar dinheiro e você investir dinheiro? Quando você junta dinheiro, você está botando ali um pouco de dinheiro todo mês. R$100. No mês seguinte, R$100. No outro mês, R$100. No outro mês. Se você fizer isso por 10 meses, você vai juntar quanto? R$100 vezes 10 é igual a 1.000. Por que vai dar 1.000? Porque quando você está juntando dinheiro, ele só se acumula, mas ele não se multiplica. Por isso que você tem que começar a investir dinheiro. Se você guarda dinheiro, ele não vai se multiplicar. Se você investe, ele vai. Muita gente tem dificuldade ainda com o investimento. Muita gente ainda não sabe como investir. Muita gente ainda não sabe o que fazer. Não, tem receio, tem medo, né, de muita coisa ainda. Tem medo de perder dinheiro. Tem medo de cair em golpe. E ok, só que como que a gente resolve isso? Estudando. Tá? Então é estudando que a gente vai entender. E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte: o que é um investimento? Um investimento é um lugar onde você coloca o seu dinheiro e ele se multiplica sem você ter que fazer nada. Tá? Imagina que você coloca lá R$1.000 e daqui a um ano tem 1.200. Ué, mas eu só botei 1.000? Pois é, um investimento é um lugar que faz com que o teu dinheiro aumente sem você ter que fazer nada. Normalmente, quando a gente é criança, a gente ouve muito assim: dinheiro não dá em árvore, cuidado, não existe árvore de dinheiro. Existe. O nome dessa árvore de dinheiro é investimento, que investimento é justamente um lugar que você vai colocando seu dinheiro e ele vai aumentando. Então, assim, é uma loucura. Você gostaria de ter uma árvore que dá dinheiro? Você gostaria de ter uma árvore no teu quintal que quanto mais você rega, mais moeda ela vai te dando? Isso é o investimento. Isso é o princípio do investimento, tá? Então, a gente precisa investir. E a segunda coisa importante que a gente tem que entender. Galera, se você não começar a investir todo mês, você nunca vai ficar rico. Eu vou repetir. Você nunca vai ficar rico. Não é tipo assim, talvez... Não vai. Não vai, por quê? Porque o que faz de uma pessoa rica, financeiramente falando, não estou falando de saúde, né? O que faz de uma pessoa rica é ela ter um bom patrimônio. Ela ter um bom patrimônio, ela ter grana, ela ter din-din. E se você não investe um pouco do que você ganha todo mês, você nunca vai ser rico. E agora a gente vai ver a diferença entre juntar e investir. Então faz de conta que, por 10 anos, você vai colocar R$500 por mês num negócio que está rendendo 10% ao ano. Beleza. Olha isso aqui, galera. R$500 por mês por 10 anos. Você vai ter colocado 60 mil, só que o seu saldo vai ser de 101 mil, ou seja, você ganhou 40 mil. Por quê? Porque o teu investimento multiplica o seu dinheiro. Agora olha isso, faz de conta que é por 15 anos. Você vai ter juntado, né? Você botou 500 por 15 anos, você vai ter colocado 90 mil. Só que por causa do investimento que multiplica a sua grana, você vai ter 201 mil. Agora vamos aumentar para 20 anos. Olha isso, galera. Você vai ter colocado 120 mil, só que por causa dos juros do investimento, você vai ter 362 mil. Agora olha isso, vamos ver por 30 anos? Olha isso, galera. Essa é a diferença entre você juntar e você investir. Se você colocar R$500 por mês por 30 anos,
você vai ter depositado um total de 180 mil, só que o investimento vai ter multiplicado tanto que você vai ter um saldo de R$1.040.000. Agora vamos só ver mais uma. 40. Olha isso. Você vai ter colocado 240 mil e o teu saldo vai ser de quase 3 milhões de reais. Então, essa é a diferença entre quem junta e quem investe. No final, foi a mesma coisa. Só que no investimento, ele multiplicou muito mais o seu dinheiro, tá bom? É fundamental você entender isso, galera. Tem gente que ainda não começou a investir. Por que a gente ficou com medo de investir? Porque a gente só via aquelas coisas loucas na TV e os gerentes do nosso banco só falavam da conta corrente ou poupança. Aí a gente pensava o quê? Só existe a poupança ou esses bagulho louco aí que faz perder dinheiro. Não, tem um monte de investimento. Só que com a internet, o YouTube e canais como o meu e vários outros, a gente está levando conhecimento. Eu aprendi isso com o YouTube. E agora eu estou compartilhando com vocês que existem vários tipos de investimento de renda fixa que rendem muito mais que a poupança e que são tão seguros quanto ela. Ou até mais seguros do que ela. Ai, Deus me livre. Nossa, credo, essas coisas aí digital, isso é perigoso. Não tem perigo. Sabe por que não tem perigo? Porque quem coordena isso é o Banco Central. O Banco Central Galera, talvez uma coisa ou outra eu não fale com exatidão, mas eu quero que você entenda o básico. Então, eu não vou entrar em coisas de CVM, essas coisas. Mas, Banco Central é o órgão que, mano, fica de olho nos bancos para ver se os bancos não estão fazendo asneira. E assim como os bancos tradicionais, os bancões, né? Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, os bancos digitais também estão supervisionados pelo Banco Central. Também são fiscalizados. Também tem regras que eles precisam cumprir. Banco Inter. Gosto pra caramba. Tem coisa pra caramba lá, galera. Tem CDB, tem LCI, dá pra você investir em ação, dá pra você investir no exterior, dá pra você comprar dólar, dá pra você ter conta global, um monte de coisa. C6 Bank, também. Nubank, também tem investimento de tudo quanto é tipo, dá pra você investir em ação, dá pra você investir em fundo imobiliário, uma par de coisa, tá? Então, comece. Tem gente que fica assim, eu tô querendo ver qual que é o melhor banco, qual que é? Passou 9 meses e ela tá procurando o melhor banco. Bota no teu! Bota no que você tem. Você tem conta no Nubank? Investe no Nubank. Você tem conta no Inter? Investe no Inter. Agora, o que pode ser melhor em uma corretora ou banco ou outro? A rentabilidade. Evita um pouco o bancão, tá? Porque bancão, que é banco que tem agência, como eles têm agência, o custo deles é muito maior. Por isso eles têm taxa. Por que os bancos digitais estão crescendo tanto? Porque não tem taxa para nada. Você abre conta de graça, você investe de graça, você saca de graça. Tudo você faz de graça. Agora, num bancão, tem 2 problemas aqui. Primeiro, tem muita taxa. E segundo, o gerente fica atacando porcaria para você, como título de capitalização. Vou falar sobre título já. Por que perdeu a moral os bancão? Porque o gerente fica divulgando porcaria para os clientes, para ele ganhar comissão. Tá? Embora isso também pode acontecer em banco digital. Mas é mais difícil. Por isso, o importante é você estudar. Banco Sofista é muito bom, porque eles beneficiam quem é cliente. Por que eu odeio a XP? Porque eles só dão benefício para quem é novo cliente. Toda hora eu recebo mensagem. XP, 150% do CDI. Aí você vai ver só para novo cliente. Novo CDB, não sei o que lá. A Rico também, a mesma coisa. Não é que eu odeio. Tem coisa boa lá. Mas me irrita essas corretoras que só ficam fazendo promoção para gerar conta nova. Agora, no Sofisa, eu já tenho conta lá há 2 anos. Quanto mais tempo eu tenho conta lá, mais benefício eles me dão. A rentabilidade aumenta para quem tá lá e não para quem tá chegando. É que nem a NET. Não sei se você já teve NET, né? Eu tirei aqui de casa, me libertei. Mas a NET, às vezes você pagava ali, o TV a cabo. Aí você vai ver que você tá pagando 300 conto e quem tá chegando agora paga 120. Aí você vê,
Caramba, eu que sou cliente antigo dos caras, tô pagando 3 vezes mais do que o cara que tá chegando. Então, isso não faz sentido, tá? Então, você vai ver que tem muito banco que só faz promoção para quem chega lá. E aí você que já tem conta não ganha nada. Então, isso que pode mudar às vezes, entende? Mas invista onde você tem conta. É quase impossível um banco no Brasil quebrar. Quase impossível um banco no Brasil quebrar, a não ser banquinho michuruco. A não ser banquinho irrelevante, tá? Ah, Duda, mas faliu uns bancos já. Foi há 20 anos atrás, galera. Tá? E recentemente faliram alguns, mas é banco que, mano, nem eu nunca tinha ouvido falar desses bancos. Agora, você pegar um bancão, tá? Vou falar sobre isso. Tem muita gente que acha que teve banco que foi quebrado. Na verdade, não é que quebrou, é que compraram, tá? Ah, o Banespa. Não, o Banespa não quebrou, foi comprado. Unibanco, juntou com o Itaú, tá? O Unibanco não faliu, tá? O Itaú comprou o Unibanco, tanto que virou Itaú Unibanco por um bom tempo, tá? Então, é muito difícil um banco falir por 2 motivos. Primeiro, apesar de o Brasil ser uma carniça em várias coisas, o sistema bancário do nosso país é um dos mais bem organizados do mundo, a ponto de nós sermos referência a vários outros países no planeta, tá? Então, é ruim e muita coisa. O sistema bancário aqui é muito bom. Por que tanta gente tem medo de investir? Eu também tinha, tá? Só que a primeira coisa que você tem que entender, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. A gente tem medo daquilo. Ai, eu morro de medo por causa disso. Ai, vai que acontece. Cara, você não sabe como é que funciona, né? Você não vai usar uma máquina que você vai lá, vai botar a mão lá e se você não sabe como é que funciona a máquina. Investimento é a mesma coisa. Você não vai ter coragem de colocar teu dinheiro numa coisa que você não entende. E se você botar em uma coisa que você não entende, provavelmente você vai se ferrar. Porque você está botando teu dinheiro num bagulho que você não entende. Por isso que a gente vai estudar e por isso que eu vou dar essa live. Pega um caderno, criatura. Isso aqui é uma live, não é pra você ficar vendo e dando risada. Vai anotando o que eu tô falando, né? Tá? Então, tudo isso é importante você entender. Eu vou falar passo a passo, tranquilamente aqui, para depois você não falar que não entendeu. Se um banco quebrar, nós temos um negócio aqui no Brasil chamado FGC. Presta atenção nisso, que isso ajuda muito a tirar o medo de investir. O que é o FGC? Fundo Garantidor de Crédito. Primeira coisa que você tem que entender. O que é renda fixa? Renda fixa são os tipos de investimento que tem uma renda, uma rentabilidade, um rendimento fixo. Como assim, Duda? Eles já te falam quanto você vai ganhar. Não é aquele negócio de, pode ganhar, pode perder, pode ser que você ganhe 1.000, pode ser que você perca 300, não. Por quê? Porque a renda fixa é fixa. Eles vão fixar uma rentabilidade e já vão te falar. A renda fixa, ela, já tem uma rentabilidade determinada, fixada, e 2, ela costuma ter um prazo específico. 2 características dos investimentos de renda fixa. Vou dar alguns exemplos de investimento de renda fixa. poupança. 2, conta digital. 3, caixinha do Nubank, ou do PicPay, ou do Banco Inter. 4, CDB. 5, LCI. 6, LCA. O que mais? Que falta? Fala aí, gente. Tô com gripe, gente. Não tá funcionando direito aqui. Tesouro direto. Todos esses investimentos estão no grupo de investimento de renda fixa. Isso quer dizer o quê? Que quando você põe o teu dinheiro lá, eles vão te pagar aquilo que estão prometendo. Igual a poupança. Só que muito mais. Se você investir uma grana lá e o banco quebrar, o FGC te devolve até R$250 mil que você tinha lá. Então, vou dar um exemplo. Faz de conta que eu investi num CDB no Banco Inter. O Banco Inter quebrou. Eu tinha lá 50 mil.
FGC me devolve esses 50 mil. Ah, pode ser, faz de conta que eu tinha 500 mil no Banco Inter e ele quebrou. FGC me devolve até 250 mil. Lembra que eu falei que é até 250 mil? Então, por isso que o ideal é... Isso aqui é porque tem bala na agulha, né? Nunca deixe mais que 250 mil num banco só. Faz de conta que você tem 500 mil reais para investir. Eu botaria 250 em um, 250 no outro. Por quê? Porque se esse banco quebrar, o FGC me devolve 250 mil. E se o outro quebrar? Vai me devolver também. Tá? Então, pensa nisso. FGC, só que aí vamos lá. Onde tem FGC? FGC é um benefício para investimentos de renda fixa em bancos. Duda, eu estou investindo num negócio aqui da construtora. Duda, eu estou investindo aqui numa empresa. Duda, eu estou investindo aqui numa ação. Fundo imobiliário, criptomoeda. Só tem FGC em investimentos relacionados a bancos e de renda fixa. Onde você investe? Banco digital, corretora. Basicamente isso, tá? Ou alguma instituição financeira diferente que eu vou comentar aqui. Mas principalmente isso. Bancos, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todos eles têm esses investimentos que eu estou falando. Quase todos, pelo menos. Corretoras. Corretora é o quê, galera? Pensa comigo. Isso está mudando, mas a princípio, um banco só oferecia os investimentos dele. Por exemplo, você não vai achar um CDB do Itaú no Bradesco. Bom, os caras são concorrentes, tá doido? É? Você não vai achar uma conta digital da Caixa Econômica no Banco do Brasil. Então, como a gente ficava muito preso aos bancos, a gente só tinha os investimentos daquele banco que a gente tinha conta. Eu, por exemplo, a vida inteira tive conta no Bradesco. Só tinha as coisas do Bradesco lá. E às vezes era ruim, né? E aí, com a internet, começaram a surgir duas coisas, que já existia, mas ficou mais popular. Banco digital e corretora, tá? Banco digital. O que é um banco digital? É um banco que não tem agência. É tão seguro quanto os outros bancos. E eu falo isso porque eu sei, principalmente o pessoal mais velho, mais jovem também, tem medo de banco digital. Ai, banco digital, eu tenho medo dessas coisas. Caramba, pega o Nubank. O Nubank já passou um monte de banco tradicional, galera. Acho que tá indo para 100 milhões de clientes já. Tá 100 milhões de contas. Pega o Banco Inter. Acho que tá indo para 40 milhões. É muito mais do que muito bancão que tem agência. Então, eles estão dominando o mundo. E outra coisa, os próprios bancos normais estão fechando as agências, porque ninguém mais vai para agência. Então, às vezes você tá aí, ai, eu prefiro um bancão que tem agência. Qual foi a última vez que você foi numa agência? Ninguém vai mais, né? Então, não fica com medo disso. E aí, bancos digitais. Sem falar que os bancos tradicionais já têm a versão digital também. Bradesco já tem banco digital, Sofisa tem banco digital, inclusive foi o primeiro do Brasil, o Sofisa direto. Itaú já tem. Aí quais são os bancos digitais que são muito bons? Nubank, Banco Inter, Sofisa, C6 Bank, PagBank, Banco Pan, tem um monte, galera. Então, são confiáveis, pode abrir sem medo. Ai, mas pode dar ruim? Até no Banco do Brasil pode dar ruim, cara. Todos podem dar ruim, né? Até na Caixa Econômica pode dar ruim um dia. Tudo pode acontecer no mundo. Só que você não pode ficar com esse cagão pra caramba, tem medo de tudo, né? Tem gente que vai, ai, tudo, você não devia mais andar de trem. Ah, velho, pelo amor de Deus, vou ficar trancafiado dentro de casa agora? Não é só porque eu tô ficando famoso? Quando que você ainda não deve investir? Se você ainda tá todo lascado nas dívidas, vai quitar essas porcaria aí, caramba. Vai ralar aí, meu. Você não quer investir? Então se esforça pra quitar esse monte de dívida aí, velho. Senão você vai ficar sempre nessa besteira aí de estar sempre cagado. Tá sempre endividado. Sai disso, vai fazer renda extra. Começa a fazer alguma coisa legal, tá bom? E se você tá cheio de dívida, os juros de uma dívida é muito pior do que a grana que você vai ganhar investindo. Então, o que adianta você investir teu dinheiro?
num lugar que paga 10% ao mês, só que você tem dívida, ou melhor, você investir num lugar que paga 10% ao ano, que é o normal, né? Tá mais ou menos isso hoje, 10% ao ano. Só que você tem dívida que tem juros de 10% ao mês, 200% ao ano. Não adianta nada. Então, quando que você não deve investir? Quando você ainda está todo lascado nas dívidas. Se você está todo lascado, todo endividado, você tem que focar em quitar a dívida para depois começar a investir. Por quê? Porque a dívida, ela te ferra muito mais do que o investimento te ajuda. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.